Oi gente, tudo bom? Então hoje eu venho pra vocês com um vídeo um pouquinho diferente. Eu vou falar pra vocês sobre... Oi, Arthur! Sobre as minhas tatuagens e a minha experiência fazendo tatuagens. Pra quem não me acompanha há muito tempo ou não me segue no Instagram, Snapchat, tudo, eu tenho 3 tatuagens, então eu venho dividir um pouco dessa experiência com vocês. Eu já fiz um vídeo, em um dos vídeos que eu fiz respondendo perguntas que vocês me mandaram relacionadas à medicina. Se eu não me engano, foi um vídeo respondendo perguntas que vocês mandaram no Instagram. Eu abordei a questão sobre médicos terem tatuagens. Então eu não vou voltar a abordar essa questão aqui porque ela já foi falada nesse vídeo. Mas eu quero falar mais sobre minhas tatuagens em si, o que elas significam pra mim e como foi a minha experiência de fazê-las. A primeira tatuagem que eu fiz, como eu falei, foi em outubro de 2014. Eu já sabia que eu queria fazer uma tatuagem há algum tempo, mas a ideia que eu tinha de fazer, na verdade, é da segunda tatuagem que eu fiz. Então essa história vai ter meio que uma linha temporal meio complicada. Eu morava com a minha mãe ainda, e a minha mãe é bastante religiosa, ela é totalmente contra tatuagens, e eu não queria fazer uma tatuagem enquanto eu morava com ela, meio que por respeito por ela e também pra evitar uma briguinha, desavença desnecessária, assim, sabe? Fazendo uma tatuagem não morando com ela ia ser uma coisa que ela ia ficar brava na hora, e depois a gente ia ficar sem se ver por um tempo, quando a gente se visse já ia ter passado. E morando com ela eu sabia que era uma coisa com a qual eu ia ter que lidar por alguns dias, assim, ia ser uma situação bem intensa. Mas o que aconteceu é que em outubro tem o show medicina na faculdade, é uma coisa da qual eu participo. E a gente resolveu fazer uma tatuagem entre todas as pessoas da minha turma que iam se formar, que era no show medicina, a gente resolveu fazer uma tatuagem juntos. E algumas pessoas eram tatuagens todas iguais, eu resolvi fazer uma coisa um pouco diferente, mais relacionada ao show medicina, que é uma cartola com uma linha de costura e uma agulha. Essa foi a minha primeira tatuagem. Eu fui fazê-la junto com a Tati Choi, do Siga Ela Tati. A gente fez no mesmo dia as nossas tatuagens. Ela tem uma aqui no ombro, que tá escrito Show Medicina com um chapeuzinho, assim, uma cartolinha. Eu vou pedir pra ela mandar uma foto pra eu pôr aqui e mostrar pra vocês. E aqui eu resolvi fazer era num lugar que dava pra esconder, porque eu queria esconder do meu pai a princípio, mas a minha mãe mora comigo. Antes de fazer, eu falei com ela que eu ia fazer. Foi um momento muito tenso, minha mãe é uma pessoa bem religiosa, como eu falei, ela era totalmente contra essa tatuagem, mas que ela sabia que não tinha como me obrigar a não fazer. Nessa época eu já tinha falado com ela que eu ia sair de casa, então já tava uma coisa que já tava a caminho de eu vir morar sozinha. Eu resolvi que valia a pena fazer, mesmo comprando essa briga com a minha mãe, porque era uma coisa que eu queria fazer, que era pra marcar aquele momento da minha vida, fazer com aquelas pessoas. E foi uma coisa que eu fiz que eu não pesquisei, assim, o tatuador, nada. Acabei indo um dia depois do que a maioria das pessoas fez a tatuagem, porque eu tava de plantão no dia, e eu e a Tati fomos no dia seguinte. Então a gente já viu a tatuagem de todo mundo, viu de qual que a gente gostou mais. E foi com aquele tatuador daquele lugar que todo mundo foi, que é o Soul Tattoo Arte Café. Fica no Oscar Freire, eu vou deixar linkado ali embaixo o site deles. Eles têm tipo página no Facebook, no Instagram, que dá pra seguir e vendo a foto do que cada artista que tem nesse estúdio faz, é bem legal. E eu fiz com o Marcos, que no fim é o cara com quem eu fiz as minhas 3 tatuagens, porque eu adorei, me apaixonei pelo trabalho dele, é muito legal mesmo. Depois que eu já tinha brigado com a minha mãe, que eu tinha que brigar, eu fui lá com a Tati, ela que fez primeiro, porque ela fez aqui, ela ficou completamente paradinha, ele ficou super elogiando ela e tal, e foi muito massa. E a tatuagem dela ficou linda. E quando chegou a minha vez, eu ia fazer no que eu não sabia, que era um dos lugares que mais dói pra fazer tatuagem, que é na costela. Doeu muito, e quando eu fiz minhas outras 2 tatuagens, eu vi que elas não doeram tanto quanto essa. Foi muito difícil eu ficar parada. Minha primeira ideia era fazer uma linha contínua entre a agulha e a cartola, mas como eu mexia muito, ele viu que não ia ficar uma linha boa, então ele me sugeriu fazer uma linha tracejada, que no fim eu achei que ficou até mais delicado e bonitinho, eu gostei bastante. Eu acho que uma das principais coisas pra você fazer tatuagem é isso, você achar um tatuador que você confia, e um tatuador que vai te falar não, entendeu? O que eu gosto muito do Marcos é que ele me fala não para as coisas que ele acha que vão ficar ruins, e ele me fala sim, me estimula e dá ideias a mais, coisas que eu acabo gostando muito, muitas vezes aceitando sugestões dele. Eu fiquei muito feliz com essa decisão, ficou muito mais bonitinho, e eu acho que bem mais bonito do que ficaria fazer um tracejado reto comigo me mexendo. E eu adorei essa tatuagem, não lembro quanto custou. Essa tatuagem pra mim tem muito a ver com essa época da minha vida, esse grupo de amigos que eu tinha, que eu levei, mas não só esse grupo, todos os grupos de amigos que eu levei pela faculdade toda. Foi no final do meu 6º ano da faculdade que eu fiz no final de outubro, a faculdade terminava em novembro. Eu fiz com uma das minhas melhores amigas na faculdade, que foi a Tati, e a gente fez tatuagem juntas. Ela tem uma linha e uma agulha que, além de tudo que ela representa no show medicina, pra mim acaba representando cirurgia em geral, que é uma coisa que eu faço na ginecologia obstetrícia e pela qual eu sou apaixonada.
uma coisa que na qual eu tava com muito medo de se eu ia conseguir perseguir ou não, se eu... Eu sempre fui bem boa assim de clínica, mas cirurgia, habilidade manual não era tanto o meu forte, era uma coisa que eu tinha medo de não conseguir desenvolver e que no fim eu tô conseguindo desenvolver e foi um jeito de me pôr isso no meu corpo, assim, mesmo sendo um medo, mas uma coisa que eu sabia que eu ia atrás e que eu ia conseguir. Então, representa muita coisa pra mim essa tatuagem, não só essa época da minha vida, que foi uma época muito boa, que eu vou levar comigo pra sempre, mas acho que a faculdade toda e a carreira que eu tinha pela frente, assim. A sensação de fazer uma tatuagem é bastante peculiar, assim, é como se fosse alguém te arranhando muito, só que muito, muito rápido no mesmo lugar, e aí fica quase uma sensação de queimar, mas na verdade uma sensação de arranhar. É bem estranho e é bem intenso, e é uma coisa que não tanto dói como ela irrita, uma sensação que você dá vontade de falar, para de fazer isso agora, sabe? E aí dependendo do lugar e do tempo que esse estímulo tem que ser feito de uma vez, tipo uma linha que tem que ser feita contínua, que você vai ficar um tempão sentindo aquilo, fica um pouco mais difícil de aturar, mas é uma coisa totalmente factível, que dá pra ficar parada. Aqui era especialmente difícil, não só por doer, mas por respirar, assim, tinha que meio que segurar o ar pra fazer, assim, acho que foi um pouco difícil também, mas que é totalmente factível, assim. Se você tem dúvida se você quer fazer uma tatuagem ou não pela dor, o Marcos, por exemplo, eu levei uma amiga minha pra fazer tatuagem lá uma vez, que ela tava com medo, e ele falou, vou fazer então só um tracinho aqui pra você ver como que é. E aí ela viu que não era tudo aquilo, a dor, ela até tomou coragem depois pra fazer a tatuagem dela, então vale a pena você tentar ir lá, pelo menos ver qual é a sensação.